Olá, amigos e amigas. Neste nosso curso de gestão pública municipal, o município eficaz, nós já estudamos os 3 instrumentos de planejamento. O PPA, que é tudo que você pretende fazer nos 4 anos de mandato. A LDO, que é anual, eu vou tirando tudo que está no PPA e jogando para a LDO. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Nós já sabemos que nós temos 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento nas empresas que o governo detém maioria do capital com direito a voto. Já vimos que o orçamento, os prefeitos, governadores, presidente da República, tinha até o dia 31 de agosto para encaminhar, no caso dos prefeitos, as câmaras de vereadores, os governadores para a Assembleia e o presidente da República para o Congresso Nacional, porque as duas casas apreciam a LOA, tanto a Câmara Federal como o Senado. A reunião é bicameral. Ora, já vimos o que pode conter o orçamento. O orçamento só pode conter matéria de natureza financeira, receitas e despesas. O orçamento também tem duas exceções. O orçamento também pode conter a aprovação dos créditos adicionais. Quais são esses créditos adicionais? O crédito suplementar e o crédito especial, que a gente vai explicar depois a vocês o que são esses 2 créditos. O orçamento também pode conter aprovação para o município, o estado ou a União se endividar. Eu posso aprovar o endividamento através de operações de crédito dentro da proposta orçamentária. Não há problema nenhum nisto. O orçamento é o único dos 3 instrumentos de planejamento que pode receber emendas de deputados e senadores. No caso, nos deputados estaduais, alguns municípios, os vereadores podem apresentar emendas. Para que esses deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais apresentem emenda? Apresentem emenda para ser executada nos municípios de origem dos deputados, dos vereadores, nos seus bairros. Então eu posso apresentar emenda, tanto para custeio como para investimento. O que é custeio? É tudo aquilo que eu gasto para a manutenção de uma máquina, da máquina pública. Um posto de saúde, uma manutenção de um posto de saúde. Investimentos, calçamentos, pavimentação, pontes, estrada. Então eu posso apresentar emendas tanto para investimentos como para custeio. Ora, este orçamento, ele está na comissão mista de orçamento. Essa comissão mista é quem aprecia as emendas. Os deputados e senadores, os deputados estaduais, os vereadores apresentam as suas emendas inicialmente à comissão de orçamento. A comissão de orçamento aprecia a constitucionalidade da emenda. Porque se for inconstitucional, eu posso
O presidente da República pode vetar, mas a comissão tem o poder também de eliminar essa emenda. Esta emenda só pode ser aprovada se ela tiver, olha que coisa interessante, senhores prefeitos e prefeitas, essa emenda só pode ser aprovada se estiver, no caso do governo federal, compatível com o PPA e com a LDO. Tá vendo a importância do PPA? Eu não posso apresentar nenhuma emenda que não tenha recursos tanto no PPA e na LDO. Por que a LDO? Porque a LDO é quem orienta a elaboração da LOA. Então eu tenho que ter recursos para aquela emenda dentro daquela LDO que o deputado, o senador, o vereador, o deputado estadual está apresentando a emenda. Por quê? Porque essa emenda, para ser aprovada, ele tem que indicar a fonte de recursos. Se é da saúde, onde é que está o dinheiro? Se é do desenvolvimento urbano, se é do desenvolvimento regional, se é da educação, onde é que está o dinheiro? Você está vendo? Você não pode apresentar qualquer tipo de emenda. Você tem que ver se está compatível com o PPA e a LDO, ok? Vamos para frente. Antes do orçamento ser aprovado em plenário, o prefeito, o governador, o presidente da República pode enviar mensagem para as câmaras, para as casas legislativas, para fazer alteração da LOA. Entendido? Não é uma vez eu mandei, eu não posso fazer mais alteração. Enquanto não for aprovado no plenário do município, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, o presidente da República, o governador e o prefeito pode fazer, sim, alterações na proposta da LOA. Os deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores em alguns municípios podem apresentar emendas. De que tipo? Emendas individual. Emendas individual eu digo o que é que eu quero para o meu município, para o meu povoado, para o meu distrito, para o meu bairro, para o meu município, se eu for deputado estadual ou federal, né? Se eu for senador, para qual município eu quero encaminhar aquela emenda. Essa emenda, ela é individual. Custeio ou investimentos, ok? Essa emenda, ela não pode ser, olha só, vetada pelo presidente da República, uma vez ela aprovada na comissão e aprovada em plenário, ela não pode ser vedada. Por quê? Porque as emendas dos deputados e senadores, as emendas individuais, elas são de impositivas. Ninguém pode vetar. E por ser impositiva, mesmo que o município esteja inadimplente com a União, ela vai ser executada, porque ela é impositiva. Eu ainda tenho emendas de bancada. A bancada da Bahia pode fazer uma grande emenda para fazer uma grande obra na Bahia, a bancada dos partidos, a bancada da Bahia como um todo. Eu ainda tenho emendas da comissão. A comissão de orçamento pode indicar algumas emendas para o seu município, para o seu estado e para a sua instituição. Eu tenho as emendas do relator, ou emendas de programação. Você está vendo? Então, os municípios podem buscar todos esses recursos no governo federal. Pronto. Deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores apresentam emendas. Mas o orçamento, ele tem que ter princípios. Eu não posso ferir esses princípios orçamentários. E quais são esses princípios orçamentários? Vamos lá. Princípio da unidade. Ou seja, eu tenho diversas secretarias, eu tenho diversos ministérios, eu tenho diversas secretarias no estado, no município, mas o orçamento é uma peça única. Ele vai todo aprovado numa peça única. Entendido?
Esse é o princípio da unidade. Cada secretaria, cada ministério tem um orçamento, mas o orçamento é global, ok? Orçamento, segundo princípio orçamentário, o princípio da anualidade. Olha só, por que anual? Por que anualidade? Porque todo ano eu tenho que fazer um orçamento para aquele ano específico, ok? Princípio da exclusividade. Eu já falei anteriormente que o orçamento só pode conter matéria de natureza financeira, ou seja, receitas e despesas. As únicas coisas que o orçamento pode receber, que não são receitas e despesas, naquele momento, mas futuramente será, é empréstimos, aprovação de empréstimo e aprovação de crédito suplementar ou crédito especial, que eu já disse que a gente vai tratar em outro momento. Esse é o princípio da exclusividade. Princípio da especificação ou discriminação. Todas as receitas e todas as despesas têm que ser detalhadas. Receitas do quê? De PTU, de ISS, de ITIV, industrial, agrícola, receitas do FPM, receitas do IPVA, receitas do ICMS. Eu tenho que discriminar todas as minhas receitas. E tenho que discriminar também todas as minhas despesas. Para custeio, para investimento, para construção de escola, construção de quadra poliesportiva, construção de centro cultural, manutenção das escolas, pagamento de pessoal, tudo tem que estar devidamente discriminado. Princípio da legalidade. Tudo que o poder público faz, ele tem que ser legal. Tá? Eu não posso fazer nada fora da legalidade. Para isso eu tenho um arcabouço jurídico, eu tenho uma Constituição Federal, eu tenho uma Constituição Estadual, eu tenho a Lei Orgânica dos Municípios, que eu não posso fazer nada contrário à lei. Eu não posso legislar lá no seu município sobre aborto, porque aborto é uma questão federal, é uma questão constitucional. Então, você não pode legislar sem estar devidamente na legalidade. Tudo na gestão pública tem que ser legal. Se não for legal, ele não pode ser executado. Por isso que tem tantas leis, princípios, decretos na administração pública, municipal, estadual e federal, porque tudo tem que estar dentro das normas jurídicas. Um outro princípio muito importante. E importante por quê? Porque a administração pública ela tem que ser transparente. A administração pública tem que mostrar para a sociedade o que ela está fazendo. E esse princípio nós chamamos de princípio da publicidade. Eu tenho que publicizar, eu tenho que dizer a todos o que eu estou fazendo. Por exemplo, o seu orçamento é público. Todos têm acesso ao seu orçamento, ao seu PPA, à sua LDO. Tudo é público. Não tem sigilo. Tudo tem que ser dado a devida publicidade através de leis, de normas técnicas, através de editais, portarias, decretos. Tudo isso tem que ser devidamente publicizado. Outro princípio importante, porque tem prefeitos, governadores e presidentes que parece mágico, querem fazer orçamento distante da realidade. E eu não posso fazer orçamento distante da realidade, porque eu tenho que manter uma média histórica de quanto eu arrecadei e de quanto eu gastei nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos. Então eu não posso fazer mágica no meu orçamento. Esse princípio é chamado de princípio do equilíbrio. Equilíbrio entre receitas e despesas. É como um pai de família, ele não vai gastar 50 mil reais quando ele ganha 20. Tem alguma coisa errada. Se uma empresa arrecada 1 milhão de reais, ela não vai gastar 2.
Assim acontece com a administração pública. Se ela arrecada 3 milhões, ela não vai gastar 4 por mês. Esse é o princípio do equilíbrio. Eu tenho que equilibrar as minhas despesas às minhas receitas. Outro princípio de fundamental importância. E eu acho esse princípio tão importante que eu costumo dizer em minhas aulas por aí, que esse princípio ele é cidadão. Ele é para a formação da cidadania. E sabe que princípio é este? É o princípio da não afetação das receitas. Presta atenção. Porque esse princípio ele é para a formação de cidadania. Quem nunca ouviu alguém falar: eu pago IPTU e minha rua não é calçada, minha rua não é iluminada. Eu pago ISS e a minha rua não é iluminada. Ok. Eu pago IPVA e a estrada de péssima qualidade. Todos nós já falamos isso um dia. Todos nós. Aí vem o princípio da não afetação das receitas para mostrar como nós estamos equivocados. Vamos lá? Presta atenção. O artigo 167 da Constituição Federal, no seu inciso 4º, diz assim, ó: são vedados. O artigo 167 da Constituição fala de tudo que é vedado ao orçamento. Ele diz assim: são vedados a vinculação de receitas de impostos a órgãos, programas, ministérios. São vedados a vinculação de receitas de impostos. Então, olha, a minha receita de impostos, eu gasto naquilo que é a minha prioridade governamental. Por isso que a ideologia do partido que está no poder é muito importante, porque se o partido que está no poder, ele tem como princípio políticas sociais, é aí que o dinheiro vai ser gasto. Se o partido que está no poder são grandes obras, é aí que o dinheiro vai ser gasto. Por isso que é importante você ler o programa de governo do seu candidato a prefeito, depois você lê o PPA, a LDO e a LUA, para não ficar no zum da esquina. Tá vendo? Eu não posso vincular, eu não posso dizer assim, ó, no orçamento, a receita de IPTU eu vou só calçar ruas. Eu não posso dizer isso. Eu vou também calçar ruas, mas eu vou gastar em outras atividades. Tá vendo? Então, olha, fique atento, porque o orçamento é uma aula de cidadania. Tem um grande pensador da gestão pública que ele diz assim: você quer saber o que é que o governante pensa? Não ouça discurso dele, leia o orçamento dele, porque é ali que ele está mostrando o que ele vai fazer, é ali que ele vai propor o que vai fazer pelo seu município. Então, observem. Quais são as exceções de vinculação de receitas? Eu vou detalhar aqui todas as suas exceções em uma aula próxima, quando eu falar só de receitas. E quais são essas exceções? Artigo 158, 159, 198 e 212 da Constituição, que eu vou detalhar cada um desses. Existe uma vinculação, mas não é uma vinculação para obras, para nada disso. Então, nós temos que ensinar cidadania à população a partir desse artigo da Constituição. Princípio da clareza. O orçamento tem que ser claro, até para facilitar a apreciação dos deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores. O princípio da programação. E esse princípio da programação ele é muito importante para você programar os seus gastos. E é esse princípio da programação que gera o nosso próximo assunto. E qual é o nosso próximo assunto? Nós vamos estudar
a administração pública gerencial a partir do orçamento. E a administração pública gerencial a partir do orçamento é que o orçamento brasileiro, ele é um orçamento chamado de orçamento-programa. E nós vamos detalhar no nosso próximo encontro o que é um orçamento-programa. Como eu devo executar esse orçamento-programa? Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês ficarem curiosos para o próximo assunto nosso. Programas tipo Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Brasil Cidadão, Cabra Forte. Todo gasto público tem que ter um programa. Não existe gasto público sem um programa. Tá certo? Então fique atento à nossa próxima aula. Nossa próxima aula nós vamos falar de administração pública gerencial, né? Que é você buscar o resultado da política pública, você buscar a eficácia da política pública. Fique atento, não perca. Nosso próximo vídeo, administração pública gerencial, o município eficaz. E aí vocês vão ver como é que eu elaboro programas para gerar desenvolvimento para o meu município. Um grande abraço e fiquem com Deus.